E estamos ao vivo para mais um episódio do Arrasta Talks. Hoje com um convidado muito especial. Eu tô aqui com Júnior Croco. Yes! Show de bola. Obrigado pelo convite, Diegão. Pô, seja muito bem-vindo, cara. Uma alegria ter você aqui. A gente que se conhece de longa data. Longa data. E vamos bater um papo animal. Mas antes do nosso papo, eu gostaria de agradecer ao Hub 500, que é o local que nós estamos gravando aqui o nosso podcast. Essa estrutura maravilhosa. Obrigado, Hub 500. Você que não conhece ainda, siga aí, @Hub500SP. Valeu? E convidar vocês também para, depois do nosso papo, entrar no site do Arrasta. Já vai aparecer o site aí, www.arrastaparacima.com.br. Assim que acabar o papo, entra lá, vê tudo que vai rolar em dezembro. Beleza? Croco! Cara, que alegria. Primeiro, obrigado pelo convite. Foi muito legal, porque todo Por esse ter movimento... aceito o convite, né? Não, claro. Cara, que você me chamar, tô dentro. Tamo junto demais. É sempre assim. Porque quando a gente tem alinhamentos, né, eu acho que a gente compartilha de mesma visão, mesmo propósito, fica mais simples, flui a coisa. Porque a gente sempre sabe que quando vem um convite, vem alguma coisa boa. Né? Eu não sei você, mas eu, pelo menos, quando convido alguém para alguma coisa, porque eu enxergo aquela pessoa dentro daquele movimento, em que ela tem força motriz para aquilo, e aquilo tem uma aceleração maior. Então, quando você vem com o convite, eu sei que já pensou nisso tudo também. Animal. Meu irmão, se apresenta pra galera. Quem é Júnior Croco aí, pra quem não te conhece ainda? Júnior Croco é pai da Malu, marido da Clau, um filhão de todos os pais, né? Do meu pai e minha mãe. Na verdade, hoje eu estou à frente da BlitzPay, que é uma plataforma de infoprodutos. Né? A gente transaciona, vende e hospeda os treinamentos. Então, a gente tem crescido absolutamente rápido no mercado. Venho de um histórico todo de mercado de software, mercado de fitness. Comecei a carreira na área de educação física, né? A gente tem em comum isso, né? Que é os dois formados em educação física. E desenvolvi muito na área de gestão, liderança, marketing. Então, sempre fui muito envolvido nisso aí. E sou realmente apaixonado por construção de projetos, né? Construção, concepção, ideação, reestruturação, mudança, growth. Então, essa mentalidade eu procuro carregar em todos os aspectos da vida. Né? E quando a gente fala de vida, realmente, do pessoal, profissional, de relacionamento, de amigos, sempre palpiteiro na vida do outro, né? Sobre esse aspecto, né? Sobre o aspecto de crescimento. Legal, acho que você deixou uma galera de cabelo em pé de saber que eu sou formado em educação física. Galera, pouca gente sabe não, disso. mas todo mundo tem um passado, né? Não é um passado ruim, é um passado bom. Eu acho que, na verdade, eu acho que não tem passado ruim, né? O passado, ele nos traz experiências, cicatrizes, lembranças, seja elas positivas ou não, mas ele nos faz crescer, né? Então, a gente veio conversando antes, né? Sobre, eu já vivi uma situação no passado que hoje eu já não tomo mais a mesma decisão. Então, às vezes, o que é óbvio para a gente hoje não é para alguém, mas é porque a gente já passou pelo aquele problema. Não, e é óbvio que, assim, para mim é um passado excelente. Por mais que eu tenha muitas críticas, principalmente ao modelo de ensino, como é feito aqui e tudo mais, mas, cara, a área de educação física eu uso até hoje, né? Em muitas coisas, principalmente para lidar em situações e outra. É uma área que é muito subjugada aqui, porque o brasileiro ainda não se atentou, né? Como é importante prevenir. Ele dá moral para o médico, que vai remediar. Tudo bem que tem bastante médico que previne também, mas às vezes ele esquece do educador físico, fisioterapeuta, toda essa galera que vem antes, né? Mas você sabe que quando a gente fala de educação física, o que para mim hoje faz toda a diferença foi que durante a fase, né, o ciclo da minha vida que eu vivi no mercado, especificamente dando aula e treinamento e tudo mais, você desenvolve uma das competências que hoje talvez seja a mais importante, talvez seja até a mais marcante para mim, que é a competência do ensino, da pedagogia, da construção de raciocínio, construção lógica de raciocínio. Então, a facilidade que se tem em ensinar, que muitas vezes as pessoas não conseguem ter isso, essa concepção, né, de uma sequência lógica para você chegar num ponto X. Então, isso daí eu trago muito forte, que foi a questão de você construir projetos. Então, por exemplo, você vai fazer a prescrição de um treinamento de alguém, o conceito é esse, é um projeto em que você tem uma big picture, que é a imagem final, aí você vai subdividindo eles até achar qual é a sessão de treino, ou seja, a ação daquele momento para você fazer. Um arrasta para cima é isso. Então, você tem uma concepção do treino do arrasta, o arrasta vai acontecer, tem uma série de situações que precisam ser colocadas lado a lado até que você constrói o bichão, né? Então, eu trago muito isso daí no dia a dia também. Não, legal, cara.
Vamos falar um pouquinho antes. Vamos. Há uns 8 anos que a gente se conhece? Tem isso. Foi no... Como que era o nome daquele evento? Foi evento aqui em São Paulo. Empreenda Sem Fronteiras. Acho que foi do Bruno Pinheiro. Bruno Pinheiro. Bruno Pinheiro. A gente se conectou ali, né? Foi ali. E eu achei muito louco. Achei muito louco, porque ali foi uma situação, né, que era um evento gigantesco, um palco incrível, assim, super bacana. E aí você estava no stand, aí eu cheguei lá no stand, fui apresentado, nem lembro como é que foi o lance da apresentação. Eu só lembro, falei assim, tudo bem, oi. Eu sou, o que você faz? Não, eu tenho, não sei o que, eu tenho um produto vendendo na Polishop. Aí eu falei, que cara doido. Mas que produto é esse? Todo mundo ali do digital, né? Eu compro assim, produto físico. E aí, não, mas era um produto esquisito, né? Que, pô, não tem a ver, né? Um negócio de colocar na porta e tal. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, velho, mas como é que você inventou isso aí? Aí você contou a história que você estava na tua tia, né? Na tua avó, sei lá onde você estava. E aí você viu na rede, e aí colocou lá o troço na porta, que ela segurava os bichos, os insetos. Pô, teve um insight, né? E dali eu falei assim, cara, que louco. Aí foi muito legal, porque eu lembro quando eu cheguei em casa e comentei com a Clau, né? Assim, putz, você não acredita, eu conheci um cara assim, assado, que ele fez fortuna vendendo um troço de colocar na porta. Ela, puta, não é possível. E a gente sempre teve esse negócio, né? Tipo assim, cara, a gente trabalha tão bem, trabalha direitinho, puta, tão inteligente, faz o que tem que fazer. E, pô, não temos grana, né? E aí um cara maluco vai lá e cria um troço para enfiar debaixo da porta e, pô, dá um boom. Onde a gente está errando? Então, a gente, muitas vezes, sempre se perguntou, onde é que a gente está errando? Eu acho que isso também, muitas vezes as pessoas vivem assim, né? Elas vivem onde a gente está errando, só que também ela não busca, né, o que eu preciso fazer mais para acertar. Mas é legal, lembrei desse momento, foi bom. Cara, foi uma conexão muito legal. E ali você já era um cara respeitado no digital, né? Você foi apresentado assim para mim, como um cara respeitado. Eu querendo entender aquela atmosfera, aquele ambiente. Minha base era indústria, fabricação e tudo mais. E eu, naquele movimento, tinha sido convidado pelo Bruno Pinheiro, entendendo aquele universo, aquele mundo. E a gente vem e se reconecta agora, morando, sendo os vizinhos ali em Alphaville, né? E depois de alguns anos a gente se reconecta e aí vem a questão do Arrasta, né? Quando eu te chamei ali para participar do Arrasta e tal, você topou fazer parte desse movimento e veio palestrar no ano passado. O que você sentiu no evento ali, cara? Você sabe que o Arrasta para cima ele foi um divisor de águas em relação à percepção e entendimento sobre eventos. Quando começou todo o movimento, eu ficava perguntando assim, o que ele ganha com isso? Onde é que está o truque? Porque você começa a fazer as pontas e começa a dizer, essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Não é possível, não é possível, não é possível. Porque o nosso olhar, ele é viciado no modelo industrial, um modelo de recompensa imediata financeira, um movimento, uma mentalidade sempre de lucro sobre lucro. O que não tem problema nenhum. Só que você quer aplicar isso a tudo. Então, os teus olhos, a tua lente enxerga uma coisa e a lente do outro vai enxergar outra coisa. E naquele momento você enxergava uma coisa, eu estava enxergando outra. Eu falei, não, eu vou fazer um evento e tal. E eu fui com um princípio do tipo, vou atender o pedido, vou aceitar o convite, vou lá fazer o que tem que fazer, dar um show, um espetáculo e tal. Mas quando eu cheguei lá, o troço era muito diferente. Né? Então, o ambiente que existia ali, a cabeça das pessoas estavam ali, o olhar das pessoas estavam ali, de um processo de mentalidade de doação, é impressionante. Então, você tira do centro de atenção o evento, você tira de centro de atenção o palestrante, você tira de centro de atenção os participantes. Na realidade, tanto o evento, participante como palestrante, eles são veículos, são um meio para o fim, que é o processo de doação, que não é nem o processo de doação. O fim é a pessoa que recebeu a casa lá na África, olhar e falar assim, eu tenho um... Nossa, me arrepia de falar, velho. Eu tenho um lar. Tanto que quando aí eu fui para o evento e eu tinha passado por uma fase ali recém restabelecido de mercado, de uma empresa que acabei vendendo e tal, e eu estava ali para que lado que eu vou agora e tal, então estava meio aéreo, né? Então estava bem olhando para oportunidades, eu vou ver. E quando você chega lá, é um banho de água fria nesse sentido,
Porque você fala assim, é outra coisa aqui, cara. E é uma coisa muito melhor. Né? Então, eu ainda cheguei em casa e conversei com a Cláudia e falei assim, a gente precisa fazer o que a gente tem que fazer para colocar mais gente envolvida, para colocar mais gente doando e vamos colocar mais doação e vamos ser responsáveis por construir casa também. E entramos nessa pilha, cara. Entramos nessa pilha. Tanto que foi tão forte isso que, naquele momento, o pai da Cláudia ele ainda era vivo, ele estava lá em casa, né? Estava morando já com a gente. E tinha o maestro no final de semana. E era o sonho dele conhecer o maestro. Caramba! Era o sonho dele. E ele ia fazer uma cirurgia na semana seguinte. E foi no domingo que o maestro foi. Aí ele não queria sair de casa, não queria. Voltei para casa, peguei ele, sentamos lá. Ele assistia. Tem vídeo dele assistindo o maestro, chorando, assim, uma lágrima caindo dele, quando ele tocando. E aí depois a gente foi no bastidor. E ele conheceu o maestro. Olha, me arrepia de falar, velho. Aí conheceu o maestro, apertou a mão no maestro. Ele foi no evento? Foi no evento. Cara, que massa. Foi no bastidor, no camarim, conversou com o maestro, agradeceu, ficou super feliz, tirou foto, fez vídeo. E aí eu tive depois a oportunidade de conversar. E aí, uma semana depois ele operou, outra semana depois ele faleceu. Caramba. Né? Mas ele realizou esse sonho. E depois eu falei com o maestro, né, no dia do jantar. E expliquei, né, que ele tinha falecido, tal. Ele viu a foto, aí o maestro viu a foto, tipo, sabe, chorou assim naquele momento do jantar. Eu falei assim, só para falar que ele falou, né? O meu sogro falou, né? Puta, era meu sonho conhecer ele, tal. E ele ouviu isso, né? Então foi muito legal. Caramba, cara, que animal. Você vê, né? Uma coisa traz a outra. O Arrasta ele é muito maior do que a gente imagina, né? Maior, a gente faz com um propósito e vem. A gente tem um grande ideal, mas vem micro ideais e micro pontos ali que fazem a gente não desistir do projeto, porque a tentação para desistir é muito grande. Porque principalmente esse ano foi. É um Scania que você tem que movimentar, né? Esse que é o problema. Não, é muito trabalho, cara. É muito trabalho. É que quando a gente tem um negócio, que assim, quando você está desenvolvendo algum trabalho, qualquer tipo de projeto, você tem um ganho lá daquele projeto, você vai receber por aquilo. Então, assim, você tem motivadores financeiros que vão te suprir a necessidade financeira ali, faz, pô, então por isso eu vou fazer e vou ganhar grana. Mas quando você tem todo o trabalho dobrado, triplicado, e você não tem essa recompensa, ela não é diretamente para você, ela é para o outro, cara, é muito maior. Mas você sabe que a maior dificuldade, pelo menos para mim, não é essa. A maior dificuldade é ver como as pessoas não enxergam o que eu enxergo. Essa é a maior dificuldade. Você chegar assim, não, fazer um evento, mas a pessoa vai falar, onde eu vou ganhar? E aí em primeiro momento, eu falo, não, a visão não é essa, cara. Aí, em primeiro momento, a pessoa vai lá e empolga. E aí ela não ganha nada, ela larga. Cara, minha maior dificuldade sempre foi essa. Nunca foi eu não ganhar alguma coisa com o evento. Né? Porque eu sei que tem ganhos, né? Tem ganho de imagem, tem ganho de... Por mais que eu estou no movimento de até eu sair um pouco do palco, eu botei outra pessoa para abrir o evento agora esse final de semana. Então, assim, meu objetivo nunca foi ganho, sempre foi a doação. Mas o mais difícil é achar pessoas que se conectem com essa visão. Tá todo mundo olhando, onde eu vou ter lucro, onde eu posso ganhar. Então, a maior dificuldade não é eu não ter ganho, é eu achar pessoas que topem o desafio e façam algo, né, pelo movimento. É que é um voo diferente, né, diferente. Quando você fala assim, as pessoas não enxergam dessa mesma forma. Não enxergam. Na verdade, a tua lente é uma outra lente. Né? Então, a nossa percepção não é o que a gente vê. É a lente que a gente está que nos dá a visão que nós temos. Todo mundo enxerga igual se a gente tiver as mesmas informações e os mesmos históricos. Só que cada um tem sua lente de acordo com o que viveu. Então, se eu vivi sendo passado para trás, a minha lente ela sempre vai ser dessa forma. Eu vou olhar para o que você está me falando e eu vou tentar encaixar a sua situação na minha lente, que é uma lente de sempre fui passado para trás. A pessoa que tem a lente de prosperidade, ela vai entrar numa situação carregada pelo histórico dela de prosperidade e ela vai falar o seguinte, como que eu faço para colocar mais prosperidade? Um exemplo, a gente estava falando ainda há pouco, né, da Elaine Orives, que é uma das pessoas com essa pegada de prosperidade mais ativadas que eu já vi. Então, ela entra numa situação, ela entra derramando, é como se fosse um perfume.
né? A pessoa chega, todo mundo é assim, né? Quando chega, a gente chega perfumado. Tem uns que vão chegar com perfume de ganância, tem quem vai chegar com perfume de arrogância e tem quem gente vai chegar com perfume de prosperidade. Então ela derrama né? E você se espalha no ambiente. Ela é uma dessas pessoas que eu não tive dificuldade nenhuma de explicar o que era rasta, né? É a lente dela. É a lente dela. Ela, nossa, a Elaine é uma pessoa que a gente sempre está devendo para ela. É a lente dela. E ela nunca vai cobrar. Mas Porque o pagamento dela ela não chega... é a devolutiva, mas mais... é a multiplicação da prosperidade. A multiplicação. E mais do que ela não cobrar, ela chega falando, qual que é o máximo que eu posso fazer por você? Sim. Cara, genuíno. E isso converge com tudo que ela vende, né? Ela vende e ela é o que ela vive. Sim. Então, não tem como uma pessoa dessa não ter sucesso. A Elaine, inclusive, um beijo, querido. Já tá numa casa aí de faturamento acima de 50 milhões. Ela é então, incrível. Então, ela merece tudo isso, né? E faz o que muita multinacional talvez não faça, às vezes, né? 50 milhões no ano, se você pegar uma base de um país como o Brasil, tem multinacional que não está fazendo isso na base, Sim. na planta do Brasil deles, né? Então, ela merece, ela vive e esse é o sentido do transbordo do Arrasta. Eu vou pegar um gancho aqui de alguma coisa que você falou, que foi a questão do maestro, né? Que seu sogro foi lá, conheceu o maestro e depois teve um jantar, quando ele já estava falecido. O que é esse jantar? Esse jantar é para as pessoas que doaram acima de 10 mil reais, doaram uma casa na África, ou doaram a musicalização de 10 crianças lá no Instituto do Maestro, na Fundação do Maestro, Fundação Baquiana, e você foi um dos caras que doou esse valor, né? O que te motivou a levar disso? O que te motivou a doar esse valor, essa quantia de 10 mil reais, e como que foi estar num evento privado com o maestro, uma experiência como aquela? Eu acho que a primeira coisa é entender o seguinte, eu não doei 10 mil reais. Eu me senti responsável por construir uma casa lá na África. Não era o dinheiro, na cabeça não era despender dinheiro, na cabeça era construir a casa. É impressionante a diferença que isso tem e o sentido que isso faz. Porque se fosse 20, 30, seria a construção da casa, não o valor financeiro. Então, a gente tem sorte que... Não sorte, né? Mas, tipo, é mais fácil você conseguir 10 mil do que 200 mil. Então, você consegue ajudar mais gente. Mas não é porque só custa 10 mil. Não, é porque, para as pessoas que não têm nada, uma casa que se constrói com 10 mil, para elas é muito mais, tirou ela de uma linha... não é nem de extrema pobreza, porque ela não sai da pobreza tendo uma casa de 10 mil. Ela sai de uma condição deplorável para uma condição digna. Então, você não está dando uma casa, está dando mais dignidade. Então, eu enxergo dessa forma. E eu acredito que quando a gente sai e vai para um ambiente de um evento mais privado, que na verdade não é um evento privado na minha visão, ele é uma reunião das pessoas que se comprometeram e elas merecem se reconhecer, se conhecer, se conectar. Né? Eu acho que existe uma similaridade, né? A gente vive buscando pessoas similares a nós. Então, quando você fala, eu tenho muita dificuldade de encontrar pessoas que enxergam da mesma forma. No evento daquele, você enxerga todo mundo daquela mesma forma. Então, todo mundo tem essa lente construída com uma percepção de, cara, como é que a gente faz para ajudar um ao outro? Então, a pergunta-chave da mesa não é, e aí, o que você faz? É, como que eu posso te ajudar? Então, inverte os valores, né? E essa inversão de valores é o que faz com que as pessoas conectadas elas acabam começam a prosperar. E acho que um ambiente que a gente está, onde essa conexão existe, você já pressupõe que fazer negócio ali, se relacionar ali, se conectar ali é algo positivo. Porque você já tira da frente uma porrada de barreira, né? Tipo, eu vou ver se o cara tem... qual que é o histórico dele. Então, a gente já pressupõe que se você está ali naquele ambiente, se você foi qualificado para estar ali, já existe um pré-requisito que você cumpriu, então dá para eu abrir a porta da minha casa para você. Cara, isso é o animal do Arrasta, que a gente vê exatamente isso. As pessoas que não se conectam com um evento como o Arrasta não é uma pessoa que eu faria negócio hoje. A pessoa que não se conecta com um ambiente como o do Arrasta e vai, ele naturalmente ele acaba não voltando. É bizarro. Não dá para ficar. Ele não consegue ficar. Não dá para permanecer. Incomoda. Ele se sente incomodado. Incomoda. Ele vai tentar achar algum defeito. E vice-versa. E vice-versa. Então, você não consegue... Da mesma forma que você não consegue, eu também não consigo. Quando eu olho para uma situação em que eu falo, tem algo estranho nesse negócio, você vê que não tem...
integridade, talvez, não tem verdade, não tem transparência, você não vai se doar, porque assim como eu, você também tem essa característica de se entregar por completo quando você faz as coisas. Por isso que a gente se fode pra cacete, A né? gente se fode inclusive. Então, já que é para dar por completo, vamos encontrar alguém que funciona, né? Exato. Porque senão é a puxada de tapete que a gente está acostumado a levar, é aquela facada nas costas que a pessoa vai, pô, o cara está se entregando ali, deixa eu tirar o pé e deixa trabalhar por mim, né? Então, é muito comum isso acontecer. Por isso que essas relações elas vão ser filtradas e a gente tem na nossa vida pessoas que têm esse alinhamento de valores, integridade, transparência, verdade. É isso aí. E no Arrasta a gente acredita muito, né? Que dar e receber são duas faces da mesma moeda. Só que você tem que dar de uma maneira genuína, que você recebe de uma maneira genuína. Você deu, você doou, mas você também recebeu. Surgiu um grande negócio do Arrasta. Conta um pouquinho essa história. Como que foi o começo dela? É muito legal, porque ali, na realidade, acho que talvez tenha sido o primeiro evento que eu fui pós-pandemia, né? Então, vamos lembrar, né? Vamos resgatar. A gente vem de uma fase de lockdown, de pandemia, eventos suspensos, todo mundo vai, não vai acontecer, não vai, aquele sentimento de insegurança. E aí, ali, falei assim, quer saber? Agora já vou sair. Eu tive Covid, passei muito mal, foi bem complexa a minha Covid. Então, eu fiquei bastante retraído, né? A pandemia, para mim, ela foi bem pesada. E aí, eu estava voltando e foi a primeira vez que eu pisei no palco depois da pandemia, né? Literalmente. E, para mim era um momento que, para quem vivia praticamente toda semana em palcos de eventos do país todo, de todo tipo de temática, ali foi um momento marcante. E como eu estava numa fase do tipo, para que lado que eu vou direcionar agora as energias, e a gente vai conectar e reconectar com os amigos, né? Então, tinham vários palestrantes lá, todos palestrantes, todos amigos, todos próximos, e um deles, daqui a pouco está aqui, né? O John Freitas, que é um irmão do coração, John, estava lá e a gente sentou para conversar depois de, 2 anos que a gente não se via, literalmente. Sentamos, e aí, como é que tá? O que você está fazendo? O que você não está fazendo? O que eu estou? O que não está? E falamos um pouco. Eu falei assim, olha, eu estou pensando sobre esses aspectos, né? Passei um pouquinho o cenário que eu estava imaginando. Ele, beleza. E ficou por aí, né? Mas as reconexões, elas aconteceram. E beleza, aí rolou o evento e tal, tudo bem. Quando deu umas 3 semanas depois, o John me ligou. Eu estava pré-entrar num outro evento. Aí ele falou assim, o que você está fazendo? Não, eu estou aqui no palco, daqui 3 minutos eu entro. O que foi? Não, você não está com tempo. Não, estou com tempo, pode falar. E aí ele contou, né, que tinha uma empresa, que tinha construído uma empresa já há algum tempo, já estava lá faturando seus múltiplos 8 dígitos, transacionando e tal. Me explicou o modelo de negócios e ele falou assim, então, a gente está buscando um sócio e um CEO para cuidar da operação. Faz sentido para você? Aí eu falei, eu vou pensar, vou avaliar isso aí. E vindo do John, eu não vou nem questionar, né? Não tem nem que questionar. Era só entender realmente se era para esse lado que a gente iria. Aí fizemos uma reunião, um tempo depois, uma semana depois, e aí eu aceitei o convite, né? E aí entrei para a BlitzPay, e ali estava eu assumindo a BlitzPay, vindo de uma conversa de um dos bastidores dentro do Arrasta para Cima. Então, se não fosse o Arrasta para Cima, não haveria conexão, não haveria conversa, não haveria oportunidade, não haveria a sinergia e o negócio não teria acontecido. Diante de tantos outros, né? Então, o Arrasta, ele é como se fosse na minha visão, ele é um campo preparado para receber semente, né, de todos os tipos, arado já, preparado para receber todas as sementes, que o que você plantar ali vai florescer. Legal. E aí vocês tiveram esse papo, entrando ali no palco, papo de bastidor de palestrante. Papo de bastidor de palestrante. E como que desenrolou isso depois? Então, logo depois a gente já fechou, assumindo logo no começo do ano, então a gente, de lá para cá, já multiplicou. Caramba, o Arrasta foi em novembro. Você já assumiu em janeiro. Janeiro. Na verdade, só assumi em dezembro, porque a gente esperou virar o ano. Entendi. Mas já estava fechado em dezembro. Já. Caramba, foi muito rápido. Sim. Processo. Agora a gente aumentou tanto equipe, estrutura, infra. Então, hoje a gente entra no mercado realmente para dar trabalho, né? Para assumir uma posição aí de
gente entende que tem líderes no mercado, a gente respeita muito, então a gente vem para ocupar uma posição de SBT, do segundo lugar, do terceiro lugar, sabe? É bem nesse sentido. Vamos assumir essa posição e a gente está trabalhando para isso. Né? Um trabalho bastante sério, bastante comprometido com todos os clientes e também com o propósito mesmo que a gente veio para construir. E sabendo que ele é construído dessa forma, né? Transparência, integridade, a equipe funciona assim, com os clientes funciona assim, então é bem legal e vai explodir mais. Animal. E o Croco CEO? Conheci o Croco empreendedor, aquele cara. Como que é o Croco CEO? O que mudou? Cara, na realidade, eu tenho uma característica muito de autonomia, liberdade, responsabilidade e velocidade. Então, eu gosto disso porque a equipe performa melhor assim. Então, eu não sou a pessoa do grito, eu sou a pessoa da consciência. Então, você não tem competência, vem para cá, a gente desenvolve consciência, competência e segue o baile. E segue o baile fazendo o seu melhor. Na outra ponta, a pessoa que se relaciona com o mercado para manter, né, a construção e venda. Né? Não tem como a gente não vender. Então, a gente vai buscando cada vez mais clientes nessa ponta. E associado a isso aí, a questão da visão, né? Para onde a gente leva o negócio. Então, quando a gente coloca no prisma essas três frentes, né? Que é crescimento, visão e interno, que são as bases das pessoas, então eu olho bem dessa forma prismática, né? E, cara, todo dia é um desafio bom, é um desafio, muitas vezes é um desafio novo, só que acho que o maior de todos eles, realmente, ele está no desenvolvimento do time. Né? Porque você, ao mesmo tempo que você tem dificuldade de ter as pessoas que enxergam aquilo que você enxerga, eu não tenho dificuldade que as pessoas enxerguem, mas a gente tem sempre uma questão de velocidade para colocar aquilo que a gente enxerga em execução. Por quê? Leva tempo. Né? As coisas levam tempo. Então, a gente tem que só tomar cuidado para a nossa ansiedade não ser um elemento frustrante, né? E sim ela ser um combustível para manter o pau torando, né? Então esse é um dos grandes papéis. Quando a gente fala também sobre CEO, como ao longo do tempo, né, dos últimos, 10 anos, eu venho fazendo esse papel já, né? Então não muda muito, né? Não muda, a verdade é que não muda. Você está tomando as decisões importantes, você está lidando com os problemas, você está fazendo a gestão, você está lidando com os dados, associando a recepção de dados, análise do dado, tomada de decisão com pessoa que tem que... Então, assim, esse ciclo é um ciclo que ele não para, né? Ele não para. A questão é só você não estar em círculos sem sair do lugar, e sim movimento, mas sempre em direção à frente, ao crescimento. Quais os principais players que vocês estão trabalhando hoje lá? Quando você fala os nossos clientes, hoje a gente atende alguns grandes nomes do mercado, tá? Um deles, acho que com certeza absoluta, é o Ítalo Marcilli. O Ítalo Marcilli tem uma operação bastante grande e a gente cuida muito com eles junto à estrutura. Então, acredito que essa retaguarda também que a gente consegue oferecer, proporcionar para eles mais tranquilidade para transacionar, tranquilidade para fazer os lançamentos de múltiplos e múltiplos dígitos, sem ter problemas de checkout, sem ter problemas de entrega, sem ter problemas de transação, velocidade. Então, a gente aposta muito nessa questão de infraestrutura. O Ítalo deve ser uma figuraça, né? O doutor. Ele é engraçado. Eu tive lá, tem umas 3 semanas que eu fui para o Rio, e foi a primeira vez, de fato, que eu conheci ele pessoalmente, né? E aí eu entrei na sala, tal, cara maior que eu, assim, super grandão, fortão, tal. Aí ele começou a falar umas... Aí eu entrei de sopetão na reunião, né? Eu estava lá só para uma conversa com a Alice, que é a CEO, que é uma pessoa fantástica também, super inteligente. E eu falei assim, vou visitar, vou conversar, vou trocar uma ideia. E aí eles começaram a discutir sobre a parte estratégica do negócio. Eu falei assim, puxei minha cadeirinha e lá fiquei. E quando eu comecei, eu não acho isso daí não. E estava eu lá, 5 minutos depois da conversa, estava eu interferindo junto com eles, mas não interferindo, né? Mas tipo, estava colocando a minha lente ali, contribuindo, a minha gota de contribuição, e acho que fez algum sentido, e a gente teve algumas mudanças a partir dali também, que é muito legal. Então, esse é um lado CEO também na operação. Né? Hoje a gente também tem no nosso corpo de clientes a Betina, que ela é recém-saída
da Empíricos, né? Então, assim, também super gigante. A gente tem um cara que é um dos caras mais fantásticos, que é o Cláudio. O Cláudio Torin, ele tem uma agência que ele atende diversos players, grandes players. Então, são pessoas grandes que colocam sob a nossa responsabilidade a transação dos negócios deles. E, na contrapartida, a gente devolve segurança, confiança, transparência, velocidade, agilidade e tudo que a pessoa precisa para ter suporte e saber que, na hora que ela está no lançamento, as coisas elas vão acontecer. E faça chuva, faça sol, o checkout não cai. Animal. Ó, inclusive, você falou nomes que queremos no Arrasta. Aguardamos todos vocês no Arrasta. Show de Ítalo, bola. Betina, toda a galera que o Croco citou aí, vamos para cima, que o Arrasta aguarda vocês. Ô, Lindão, fala uma história de derrota sua, cara. Uma história que você tirou um grande aprendizado, mas foi extremamente desagradável. Uma história de derrota. Cara, eu vou te falar um troço. Eu não carrego derrota, velho, comigo. Você me fez uma pergunta que eu estou tentando buscar. Porque as derrotas, na realidade... Tem uma da época da educação física, que eu acho que essa daí mexeu comigo. É legal, essa aqui eu acho que vale a pena compartilhar. A história é a seguinte, existia uma grande academia no mercado, lá atrás, chamava Competition, ela ainda existe hoje, é grande. E aí, naquele momento, eles estavam crescendo e estavam buscando uma camada nova de liderança, que a liderança estava ultrapassada. E eu já atuava na área de liderança, né, marketing e tal, de pequenas academias na época, e recebi de um player do mercado, falou o seguinte, olha, tem uma academia para você ir, eu estou indicando você. É como o seguinte, você, Diego, indicando o Croco para um cargo numa multinacional que você manda no cara da multinacional, mais ou menos assim. Foi esse o caso que aconteceu. Então, eu cheguei lá para entrevista, para operar na área de liderança, coordenação, gestão, gerência. E falei assim, cara, olhei para a cara dos convidados, né, para os candidatos. Falei, meu, esses caras estão lascados, porque eu sou o melhor de todos, conhecia os caras de mercado, tenho a costa quente e vai ser lindo, né? Quando eu chegar ali vai ser tranquilíssimo. Aí entrei para fazer o recrutamento lá, entrevista com a psicóloga, e a psicóloga ela começou fazendo a seguinte pergunta: tudo bom, tá? Me fala sobre você. Aí eu falei assim, desde quando? Eu falei assim, desde quando você quiser. Aí eu comecei. Bom, então eu vou começar. Eu sou o quarto filho de 5 irmãos, contei desde a infância. Eu fiquei 1 hora falando de mim. E ela deu risada. Foi super agradável, né? Passei 1 hora falando de mim, então achou super bacana. Eu achei super legal. E ela do lado de lá tomando várias notas e tal. Beleza. Saí de lá falando assim, meu, arrasei, porque ela saiu dando risada, você é demais, não sei o quê. Beleza. Passa 1 semana, não recebo ligação. Passa 2 semanas, não recebo ligação. Passa 3 semanas, liguei para o cara que me indicou. Falei assim, então, não me deram nenhum retorno. Não te deram nenhum retorno? Não, não me deram nenhum retorno. Você falou que era garantido lá a posição. Falei, tá, então eu vou ver o que posso fazer aqui. Aí ele mexeu os pauzinhos lá. Falei assim, olha, você consegue passar aqui no escritório para a gente bater um papo? Aí, caramba, azedou. Aí fui lá para conversar com ele. Chegando lá, falei assim, meu, é o seguinte, você quer que eu fale o que realmente aconteceu ou você prefere que eu pegue mais leve? Não, eu quero que você seja transparente e fale exatamente o que aconteceu. Aqui vem o aprendizado, tá? Você foi lá, fez a seleção, tal, e eles te descartaram na hora. Eu falei assim, por quê? Porque eles estavam procurando alguém que trabalhasse e olhasse para a equipe. E eles falaram que você passou 1 hora falando só de você. Uau. Mas foi o que ela perguntou. Assim, então, era uma entrevista, não era uma conversa. Aí eu comecei já a ficar meio mal. E eu falei assim, tá, mas o que eu deveria fazer? Aí ele contou a história. Eu falei assim, olha, ele tem um monte de gente, que só é tudo egocêntrico, tudo os caras que acham que são as últimas bolachas do pacote e tal. E você foi exatamente um perfil semelhante que eles já tinham. E eles queriam o lado contrário. Eu falei assim, não é possível. Eu fiquei indignado. Eu falei assim, mas teve alguém que foi contratado? Teve. Quem? O Caio. O Caio? E quando falou o Caio, eu falei assim, cara, entendi. O Caio foi um cara que falou assim, me fala de você. Ele vai falar assim, não, de mim não vem aqui falar de mim, eu quero saber como que funciona o trabalho aqui, o que você precisa de mim. Acabou. Então, naquele momento,
eu aprendi o quanto que ser líder, ser o CEO, ser o dono, não tem nada a ver você ser o centro das atenções, não tem nada a ver você ser o cara que grita mais, não tem nada a ver você ser o cara que é o cara que sabe fazer tudo, não tem nada a ver com você ser o melhor de todos, não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. E foi um choque para mim, fiquei, sei lá, umas 2 semanas ali, tipo, meio em depressão. Meditando sobre E a partir dali, cara, a minha cabeça sobre esse aspecto mudou drasticamente. Né, em que não é o grito que atrai, não é o grito, não é a arrogância que vai tomar o teu espaço. É o caminho contrário. Então, você passa de ser o arrogante que quer estar ao topo, a pessoa coerente, consciente, que passa a ser a base. Então, o líder, na realidade, ele não só puxa, né, não só inspira, mas ele dá a retaguarda e ele dá a base. Então, eu procuro desenvolver isso daí hoje em dia, até hoje em dia, isso aí faz todo sentido. Então, dificilmente você vai ver o grito na minha fala para convencer alguém de alguma coisa. Muito pelo contrário. É integridade, inteligência, raciocínio, verdade, mas dando a base para a pessoa se desenvolver. Caramba, cara, que aprendizado valioso, hein? Naquele momento não foi, não. Aquele momento foi doído. Ele é valioso, mas não é gostoso, né? Foi uma situação complicada. E sabe que teve um livro que eu li naquele momento, que, porra, tava explodindo o livro, que era o Monge e o Executivo. Naquele momento, naquela situação, quando eu li aquele livro, assim, nossa, é isso! É isso. Por que eu não vi? Se eu tivesse visto esse livro um dia antes, a minha conduta teria sido diferente. Mas teria sido diferente por interesse na posição, não por mudança pessoal, entendeu? Que legal, cara. Que aprendizado valioso. Doido. Meu irmão, hoje, BlitzPay, vários... né? Você já teve empresas, teve Exit, vários, mas sempre no mercado digital, né? Há quantos anos você está no mercado digital? Mercado digital que a gente conhece desde 2014, mas atuando com internet desde 2011. Desde 2011 atuando com internet. E quais são os bastidores que ninguém conta desse mercado digital? Cara, eu acho que um dos bastidores principais aí tem relação com o jogo dos números e dos egos, né? Então, por exemplo, estamos fazendo aqui esse podcast. Vou dar um exemplo. O podcast, a gente já trouxe um monte de convidado, tal, não sei o quê. Cara, mas quanto custa para estruturar isso tudo aqui? E às vezes você fala assim, quanto você investiu? Então, o jogo dos investimentos é muito superficial. E é um número fictício. Quando eu invisto R$10.000 em estrutura, eu estou falando, esse microfone, essa TV, isso. Eu investi 50 mil para montar essa estrutura. Mas, cara, você está dentro de uma sala, que são outros 50. Você está dentro de um prédio, que são outros 50. Que você está dentro... Ou seja, você tem um endividamento muito grande para, às vezes, você colocar um pouco de brilho na história. A pergunta é, as pessoas fazem essa conta antes? Então, normalmente não fazem. Então, por isso que você vê muito projeto nascendo e morrendo num curto espaço de tempo. Porque ele não é pensado como negócio. Ele é pensado de forma isolada por, muitas vezes, uma onda que está vindo aí. Esse é um ponto. Acho que um outro ponto está relacionado à mentira, né? A mentira de resultado. Acho que tudo paira resultados, tá? Resultado daquele trabalho que aconteceu. E se a pessoa se pauta em sucesso por um resultado positivo que ela teve, eu acho que é muito frágil, porque o aspecto financeiro dentro de um negócio é só um dos aspectos. Então, às vezes, a vida dela está toda cagada. Às vezes, aquilo lá é só do lado de fora, do lado de dentro tá péssimo, a família não tem nada a ver. Então, tem muita gente que fala tem outro bastidor, do tipo, pessoas que tomam o resultado do outro como resultado dela. Então, imagina o seguinte, você, Diego, está fazendo um lançamento. E aí, eu vim aqui, conversei com você e alterei o seu funil. Porque eu falei assim, cara, não faz sentido você ter uma página que não seja uma página com upsell aqui numa página de obrigado. Aí você vai lá e troca e aumenta um resultado lá X. E aí eu vou lá e falo, olha, eu fui o cara que fez com que o cara, ao invés de vendesse 10 milhões a mais. Então, e aí eu tomo para mim o teu resultado. Então, esse tipo de coisa, você acaba... É uma camada muito superficial no mercado. Então, isso é ruim, principalmente para os entrantes,
que eles enxergam isso como verdade absoluta. E não é. Né? Na realidade, é só um pedacinho. Então, principalmente para quem está entrando, que não entende o jogo, ele acaba se seduzindo muito rápido e esquecendo que tem algo a ser construído. Então, o resultado não está relacionado à construção. Ele não olha a construção, só olha o resultado. Da mesma forma, a gente está num ambiente aqui super bem preparado. Só que para ele chegar nesse nível, houve um processo de construção. As pessoas elas esquecem do processo de construção e focam só na imagem final. Para vender, isso é ótimo. Mas para entregar, isso não funciona bem assim. Então, basicamente, é isso que eu vejo. Caramba, cara. E assim, o que você falou agora é tão precioso. Acho que as pessoas que não entenderam, volta 1 minutinho, 2 minutinhos aí na fita. Né? Na fita é ótimo, né? Denunciei. Denunciei a minha idade agora. Denunciou a idade se colocar uma caneta Bic para fazer. Para rodar dentro da fita. Uhum. A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que foi falado agora. Mas volte 2 minutinhos no vídeo aí. Que, cara, essa formação assim, foi muito valiosa. Principalmente para quem está entrando, né? Para quem está entrando, é tudo muito sedutor. Diego, muito sedutor. Porque é dinheiro rápido. Só que nem sempre dinheiro rápido é dinheiro rápido o tempo todo e nem para sempre. E para você acertar rápido, é tranquilo. O problema é você estruturar isso e continuar permeando. Então, assim, você vê quantas pessoas aparecem, desaparecem, porque ela não está pautada em princípios. Então, quando eu venho lá de 2011 de marketing, eu não venho de marketing digital, eu venho de base de marketing. Então, você entende mais contextos, mais conceitos do que só uma copy. Então, quando a gente pensa em um copy, é o copy e o tráfego que resolve a vida. Você está muito louco quando você fala isso. Quando a pessoa aceita isso, ela não entendeu nada do jogo. Então, significa que você vai colocar um copy, um tráfego, e agora, as coisas vão acontecer? É isso? Ah, entendi. Então, significa que... Por que o copy e o tráfego precisam trabalhar com alguém? Eles não fazem por conta própria, porque é uma perna. É a mesma coisa, não, a parte mais importante do seu corpo é o braço, não, é a perna. Tá, então tá bom, então deixa só o braço e só a perna sozinho. O que vai acontecer? Porra nenhuma. Então é todo um ecossistema ali de competências para as coisas acontecerem. E também acho que tem uma coisa que é importante, que uma coisa acontecer isoladamente e dar certo é uma situação. Uma coisa acontecer sempre e dar certo de forma isolada não é a mesma coisa. Então, quando você faz um podcast aqui, como você está fazendo, existe o podcast, existe o evento, existe uma missão por trás, existe um movimento por trás, existe outros eventos conectados de jantares, existe um network conectado, existe parceiros estratégicos, ou seja, não é um podcast. Ele não está isolado, ele não é sozinho. Ele faz parte de uma camada de entrega que é pensada de forma sistêmica. Então, a ausência do pensamento sistêmico torna as pessoas extremamente dependentes de ações isoladas. A ação isolada não para de pé. Uau! Baita insight, baita aprendizado. Outro ponto que eu acho que é muito relevante é que, às vezes, o jogo do faturamento não é o jogo do lucro, né? O jogo do faturamento não é. Definitivamente, o jogo do faturamento não é o jogo do lucro. Não é o jogo do lucro. Então, as pessoas, faturei 50 milhões, beleza. Aí o cara vai ver, ele faturou 50 milhões uma vez no ano e tem um custo de 60 durante o ano. Só um exemplo. Eu faturei 1 milhão, mas beleza, durante o ano eu tive um custo de 2 milhões e tive só uma vez esse faturamento. No primeiro ano que eu fiz 1 milhão no ano, quando eu bateu 1 milhão, eu não tinha visto. Aí, não sei por que cargas d'água, eu fui olhar no relatório e tinha dado lá 1.200.000 e pouco. Achei que, nossa, fizemos 1 milhão, fazemos 1 milhão. E era 1 milhão faturado. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, por que a gente não está rico? 1 milhão, não estamos ricos com 1 milhão. O que aconteceu? Né? Tipo, onde é que a história... Faturar 1 milhão e ser milionário. Exatamente. Onde é que está essa história de faturar 1 milhão? Aí você começa a tirar os custos. Não é só custo de tráfego, gente. Né? Você tem aluguel do espaço, você tem equipe que você vai pagar, você tem imposto que você paga, você tem custo de vida, você tem custo operacional, você tem investimento na estrutura. Contador, advogado. Você tem uma porra toda. No final das contas, aí você tem divisão de sócio e tal. Na hora que você vai ver, o teu resultado, de fato, ele está lá na casa dos 20%. E aí quando você fala, sobra 20%, os caras de comércio assim, caraca, tudo isso, aqui sobra 8, 7, 10, 12.
E fala assim, meu, é uma margem absurda, sobra 25%. Então, aí você começa a entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, você vai começar a raciocinar para cada 1 milhão sobra 205, sobra 20%, começa a fazer essa projeção. Aí assim, pô, então quer dizer que... Aí você começa a fazer uma projeção aritmética que faz sentido. Só que, cara, dependendo de onde você vive, que nem um copo d'água em um lugar custa, sei lá, R$1. Em Alphaville custa 10. Aí você começa a ver o teu custo de vida também no local. Mas aí muda para um lugar que o custo de vida é mais barato. Puta, mas não é isso que eu quero. Eu estou querendo ganhar mais dinheiro justamente para conseguir usufruir mais. Então, esse jogo é muito louco. Então, assim, não quer dizer... o faturamento não tem relação direta com o resultado final mesmo. Acho que tem dois pontos muito legais, né? Você deu um exemplo de uma margem de 20%. O cara faturou 1 milhão, sobra 200 mil. Desses 200 mil, ele tem que pagar as contas e reinvestir. Sim. Senão ele não vai faturar de novo. É o dele, né? Aí o cara sobrou 200 mil. O cara vai lá e compra um carro de 200 mil. Ele não tem para reinvestir. Você sabe que eu estava discutindo isso aí com um amigo meu, né? Que era Porsche para cá, Porsche para lá, né? Não é mentalidade de escassez. Mas ele falou assim, cara, você vai ter que ter a estrutura para sustentar isso aí, né? É um luxo, puta, é sensacional, sim. Só que você tem que ter a sua estrutura para bancar isso daí. Então tem que entender que a tua estrutura hoje que gera o teu caixa, ela precisa ser suficiente para sustentar isso e mais tudo que você vai querer junto. E às vezes as pessoas elas pegam isso de forma isolada e sem contexto, achando que aquilo vai ser a alavancagem dela, uma coisa inteligente para isso aí. Então, e aí é uma questão a gente se perguntar: se eu preciso demonstrar luxo ou eu preciso demonstrar uma aquisição de bens caros para atrair novos clientes, tem alguma coisa errada com o meu cliente. É um cara que está vindo por um motivo errado, porque se não é isso que eu estou entregando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, isso aí é que as pessoas aceitam a narrativa que você recebe. Então, e quem domina o jogo da narrativa consegue colocar na cabeça da pessoa qualquer tipo de interpretação. Então, tem que tomar cuidado com a narrativa que você aceita como verdade para você tomar suas decisões. Total. Outro ponto que você falou muito legal, uma vez eu fui para uma mentoria em Miami, acho que foi uns 5 anos isso. E aí, cara, foi uma frase que virou assim o game total. Porque eu era um cara de fazer, às vezes eu fazia muita conta, né? Depois que eu tive alguns problemas ali, eu tenho que diminuir conta e tal. O cara falou, cara, se você tem que se desdobrar para... infinitamente mais fácil você gastar energia para você ganhar mais dinheiro do que gastar tempo e energia fazendo conta, cortando coisa que às vezes você poderia estar gastando esse dinheiro fazendo... Sim. Esse tempo fazendo mais dinheiro. Sim. Você deu um exemplo de mudar, né? Vou mudar para um lugar que paga menos aluguel. Mas beleza, você vai ter as mesmas conexões? Não. Você vai ter a galera, né, que produz dinheiro ali de fato? Você está cortando um custo agora, mas esse custo pode tirar um cliente valioso, né? Eu acho que foi o... Quem foi que eu vi falando uma frase dessa? Cara, não me lembro quem. O Alfredo Soares. Ele falou o seguinte, ele estava falando sobre vendas, né? Num trecho de uma palestra, eu vi um Reels dele, achei bem legal isso, que ele falou o seguinte, você quer que seu vendedor, o cara vende, sei lá, BMW, Volvo, vende um carro de alto padrão, Mercedes, você quer que o seu vendedor se relacione com os clientes potenciais compradores da marca, só que na hora de você pagar uma academia para ele, você vai lá e paga uma academia low cost. Né, ao invés eu de pagar, vi esse vídeo. Então, eu achei incrível. Nessa hora, você começa a pensar, tem todo sentido. Né, porque você quer que o cara venda um carro de luxo, só que ele não conecta... Onde estão os clientes desse carro de luxo? Eles não estão na Smart Fit. Exatamente. Eles estão na Bodytech. Então, exatamente isso que foi a mensagem, né? Então, é nessa hora que você começa a entender o seguinte, eu preciso criar similaridade, né? Se você quiser ter essas conexões. Então, por isso que volta lá, né, na questão do arrasta nesse sentido. Se você quer fazer negócio com gente do bem, você tem que estar no lugar em que se propõe negócios do bem. Cara, eu lembro exatamente disso porque eu usei numa mentoria minha. Eu fui dar mentoria para uma pessoa e eu falei, onde está seu time comercial? Que ambientes que ele frequenta? Usando essa frase que eu vi de um corte de podcast. Olha como é precioso um podcast, né? Então, eu perguntei, onde que está?
o seu comercial? Que ambientes ele frequenta? Tá, e onde está seu cliente? Que ambientes ele frequenta? O que você pode fazer com custo baixo para inserir o seu comercial no mesmo ambiente que o seu cliente frequenta? E a gente fez um puta trabalho, deu um puta resultado para esse mentorado com uma frase de podcast do Alfredo Soares. E você pega o seguinte, né? Que é um elemento importante. A gente teve até esse processo que a gente patrocinou um podcast lá do B, da Betina, e a gente começou a discutir, que presentes que a gente pode dar para os entrevistados, né? E a discussão interna, a gente começou a discutir, mas o que você pode dar para alguém que pode comprar qualquer coisa? Não tem a ver com preço. Tem a ver com como que eu posso ter um recurso inteligente, divertido, uma sacada, um insight, que consegue conectar diretamente com aquela pessoa. Então, a gente começou a investigar cada um dos entrevistados, cada um dos participantes, e entender uma peculiaridade extremamente pessoal, e a gente construiu personalizadamente os presentes para entregar, e não tinha nada que era caro. Era tudo muito bem posicionado, estruturado, porque não seria uma questão de ser caro ou não ser barato, não era mais uma questão de preço, era uma questão de conectar com a pessoa por quem a pessoa é. Cara, animal. Meu irmão, hoje você já é um cara consolidado aí, né? Tanto tempo de mercado, alguns milhões faturados, o cara compra terreno no condomínio do Neymar, o cara tá voando. Mas para chegar aqui teve toda essa construção, toda essa história, todo esses pontos. E você falou uma coisa muito forte no Arrasta que te conectou às pessoas que são seus sócios hoje ali na BlitzPay, né? Qual que foi a importância nessa sua jornada das conexões, cara? Cara, sem conexão nada acontece. Ponto. Sem conexão, nada acontece. Sempre tem alguém que conhece alguém. Só que também você tem que entender os tipos de conexões. E tem uma coisa que eu, desde sempre, é o seguinte, é o quanto você entrega, é o quanto é forte a sua conexão. Então, mesmo sem esperar nada em troca, mesmo esperar sem nenhum tipo de devolutiva, se você entende que você quer ter uma conexão com alguém, gere valor para ela. E gerar valor não é fazer favor. Não é... Cara, deixa ele entender que você é uma ponta sólida. Então, eu lembro... E aí você começa a respeitar essa pessoa. Ela se sente respeitada. Não é bajular. Respeitar é diferente de bajular. Bajular ninguém gosta. Então, você começa a construir conexões e aí você tem que começar a relacionar também o seguinte... Quais são as áreas que eu preciso desenvolver conexões? Então, eu sempre tive a área de conexões de negócios, e área de conexões de relacionamentos, área de conexão de espirituais, de financeiras. Então, você tem que começar a colocar em caixinhas. Então, quais são as minhas conexões nessa área da minha vida? Né? Entende a área da sua vida. Então, essas conexões elas vão te levar mais para um lado ou mais para o outro. O que eu procuro sempre fazer de forma proativa, procurar como fortalecer conexão. Por exemplo, eu sei que você está fazendo um evento, eu sei que você está buscando um patrocínio mais forte, marcas poderosas, que apoiam, que têm similaridade. Então, eu tenho uma conexão com uma grande empresa, você não precisa me pedir isso. Eu sei que faz sentido para você essa conexão. Então, eu vou lá e conecto você com essa outra pessoa, onde eu não ganho nada com isso, a não ser o fortalecimento e o reforço da conexão e relacionamento que eu tenho com você. Então, eu faço isso hoje com você, eu faço amanhã com outra pessoa, depois de amanhã com outra pessoa. Então, você começou a ser uma pessoa que as pessoas lembram de você e falam, eu posso contar com ele. Por quê? Você construiu de forma respeitosa e não teve troca antecipada. Da mesma forma que eu sei que se eu levantar a mão e falar assim, eu preciso, eu não vou receber um não, eu não vou receber um porquê, eu simplesmente vou receber um considere feito. Né? Então, acho que... só que você não faz conexão nem de casa. Uau! Você não faz conexão dentro de casa. Você não faz conexão dentro de casa. Não tem nada a ver com Zooms que você faz, com lives que você participa, não tem nada a ver com isso. O cara do digital falando isso, é olho no olho, né? São jantares, são cafés, são almoços, são visitas despretensiosas, são idas no aniversário para dar os parabéns, né?
e depois, puta, vou voltar para o compromisso que eu estava, mas não podia deixar de vir aqui prestigiar, e assim que vai. É ser convidado para um podcast, participar, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa você vai construindo. E, velho, não seja um filho da puta. Acho que acima de tudo, não seja um ingrato. Não seja um traíra. Não seja uma pessoa que puxa o tapete. Porque é a tua imagem, é a tua credibilidade. Então, quando eu firo a credibilidade que eu tenho com você, eu não estou ferindo com você. Eu estou ferindo com todo mundo que ficar sabendo da história que eu feri com você. Cara, e um ponto, assim, é não alimente o erro, né? Às vezes você erra com a outra pessoa, aí por orgulho você não vai lá e não pede desculpa. Ou você segura aquilo, você fala, não, puta, você sabe que você tá errado, ou os dois, né? Um erro foi puxando o erro do outro e tal, mas eu tenho batido muito nessa tecla, principalmente em mentorias, assim, cara, não alimente o erro. Cara, você errou, vai lá, pede desculpa. Ah, mas ele errou também, pede desculpa. Isso é uma coisa que eu falo pra minha filha, né? Ela ainda tá na fase do seguinte... um errou e outro errou, e eu falo assim, filha, vai lá e pede desculpa, mas não fui eu que comecei. Eu falo assim, não tem problema, a pessoa não tem preparo para isso. Então, ande com uma bandeira branca no seu bolso. Ande com uma bandeira branca no seu bolso. Tem uma guerra, velho, desculpa, não foi isso, eu não estou errado, mas entre estar certo e estar errado, eu prefiro ser feliz. Então, eu não tenho esse ego do desculpa. Não vou pedir desculpas. Cara, dificilmente você vai ouvir isso de mim. A minha frase vai ser a seguinte: você se sentiu ofendido com o que eu te falei? Eu não errei, ok? Você se sentiu ofendido? Eu te feri de alguma coisa? Então, você me desculpa por isso. Embora não tenha sido essa a intenção. Mas me desculpe. Tá tudo bem? Você fica melhor assim? Fica. Então, tá bom. E fim. Ponto, né? Ponto. E acabou. Então, assim, a desculpa, ela tem que sim vir acompanhada de uma questão... Está muito mais ligado a outra pessoa do que a você. Dizem, né? Dizem não. É assim que funciona o perdão, né? Quando eu falo eu perdoo você, na verdade, o perdão, a culpa, né? A culpa e o peso é como se fosse um macaco no seu ombro. Ele vai ficar te infernizando e engordando e ficar pesado... E até o momento que você libera ele. E o nome do macaco é perdão. Na hora que você assim, está liberto o perdão. Ele foi embora e você ficou leve. Então, o perdão não tem a ver com você, né? Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Então, eu sofri uma puxada de tapete por algumas pessoas. E eu fiquei remoendo aquilo durante um tempo. E aquilo ficou pesado para mim. Cada vez que eu pensava naquilo, eu ficava mal, eu ficava chateado. E aí você vai nutrindo aquilo, você vai alimentando aquilo. Então, aquilo que era uma semente inicialmente, passa a florescer, crescer, fica uma árvore dentro de você e você carregando aquilo. Até o momento que você perdoa. O perdão significa liberte. E aí, quando você liberta, você fica leve. Sobre você, né? É sobre você, não sobre o outro. Sobre o outro. É isso aí. Né? Perdão não é eu vou perdoar vocês. Não, perdão é sobre vá. Quem está segurando alguém que te machucou é você. Uhum. Quando você solta, ela continua. E você ficou livre. É isso aí. Meu irmão, com toda essa tua bagagem, com toda essa sua experiência, o que você tem, além da BlitzPay, o que você tem ensinado às pessoas? Eu sei que você preparou uma surpresa muito legal para uma condição imperdível, mas assim, qual que é o seu foco hoje de ensino para as pessoas? O que você tem ensinado às pessoas? Cara, eu tenho alguns programas de mentoria que eu acompanho os empresários, né? E basicamente ele está relacionado a você construir a crescimento, canais de crescimento. Eu acho que empresa nenhuma consegue se desenvolver se ela não estrutura, não explora os seus canais de crescimento. Então, pelo fato de ter a bagagem, você acaba explorando mais esses canais, vários canais, canais não alternativos, canais cruzados. Então, trazendo muitas vezes esse empresário para um olhar sistêmico, onde ele começa a enxergar os pontos, começa a delegar mais a operação, a estruturar a operação de forma mais inteligente, sobretudo inteligência, tecnologia e digitalização. Então, essa camada de trabalho eu venho fazendo também com alguns empresários de forma bastante pontual, porque eu acredito que as empresas elas são muito particulares, né? Então, às vezes, funciona para um, não funciona para outro. E, muitas vezes, a pessoa pega uma informação, ela não consegue transpor
para a realidade dela. Então, eu acabo fazendo sendo esse intérprete, né, entre o negócio, a ideação, o projeto, a construção da operação e digitalização disso tudo. Então, é isso daí que a gente acaba ajudando. Então, quando você fala sobre ensinar, está muito ligado a isso. Como é que eu sou um infoprodutor e consigo escalar meu negócio? Vem cá, vamos estruturar como negócio, produto, canais de venda, mix de produto, planejamento de crescimento e tudo mais. Então, beleza. Sou uma indústria, como é que eu preparo para me digitalizar? Vamos entender seus canais de aquisição, vamos entender seu time de funcionários, comunicação interna. Então, você acaba fazendo esse cross. E, cara, eu sou apaixonado nisso. Apaixonado. É um negócio bem legal que acaba fluindo, né? E aquela história que a gente estava discutindo. O que é óbvio para você, nem sempre é óbvio para o outro e o óbvio precisa ter dito. Às vezes está na frente da pessoa aquilo e ela não consegue enxergar. Você explica para ela, ela continua não conseguindo enxergar. Então, basicamente, isso é que a gente constrói. O óbvio tem que ser dito sempre. O que você preparou para a gente? Para quem está assistindo aqui o Arrasta Talks. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui para você um link para uma entrevista de análise de negócio. Vamos fazer o seguinte, todo mundo que entrar por esse link que você está colocando, ele vai receber uma análise de negócio, não vou vender nada, é gratuito. Eu acho que é mais legal ainda. Porque então o empresário chega lá, ele preenche o formulário. Não tem problema, vamos lá que a gente dá conta do negócio. Ele vai entrar aqui, ele vai preencher um formulário base para a gente entender um pouquinho do negócio e ter uma entrevista e uma análise de negócio. E aí um direcionamento. O que você pode fazer, o que você deve fazer, e aí ver o que evolui ou não. Mas a gente vai deixar um time preparado para ajudar essa pessoa, sobretudo na camada digital. Uau, uma análise de negócio gratuita. Então, o link está aí embaixo. Clica agora para você fazer a análise de negócio. Croco, obrigado, cara. Uau. Gratidão. Que papo sensacional. Legal. Vai ter que ter parte 2, porque tem muita coisa que faltou aqui. Show de bola. Então, quero te agradecer demais. Deixa um último recado para o pessoal aí. Galera que tá assistindo, obrigado por vocês terem assistido até aqui. Foi muito bom, obrigado pelo convite. Se quiser colocar um infoproduto no ar, acessa a BlitzPay. BlitzPay oficial, está marcado aqui também. E minhas redes sociais, Junior Croco, também pode mandar direct lá, vai ser um prazer falar com vocês. Como que é o arroba? @Junior Croco é o meu pessoal. E Croco com 2 Cs, né? Croco com 2 Cs. E @BlitzPay oficial. Show. Cara, gratidão, brigadão mesmo. Obrigado a você, todo o time da BlitzPay que te liberou para estar aqui. Uau. Né? Ou seja, você mesmo se liberou. O CEO te liberou, né? Mas aí não dá para dizer não pro Diego. Se tem uma pessoa que eu não consigo falar não, é você. Esse é um problema, viu? Tamo junto, viu, meu irmão? Obrigadão. E é isso aí, estamos terminando mais um papo aqui do Arrasta Talks. Queria agradecer a todo o pessoal da Hub 500 pela essa estrutura maravilhosa que eles preparam pra gente. Deixa essa aguinha pronta, tem um coffee ali do lado. Obrigado, Hub 500, @Hub500SP. E também quero deixar o site aqui, www.arrastaparacima.com.br. Você vai clicar aí e garantir seu ingresso para o final do ano, 2, 3, 4 de dezembro. É um evento maravilhoso. A gente vai lotar um ginásio inteiro e vai ser linda essa festa. Beleza? Fique aí com o link. Valeu, Croco. Show. Obrigado, galera. Valeu, até o próximo.